Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo da série Conselhos da Sabedoria. Hoje estamos no capítulo 21 do livro dos Provérbios, um capítulo maravilhoso que fala de vários princípios, de vários conselhos para o nosso coração. Eu quero destacar alguns aqui para a sua meditação. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar com mais alguém esse vídeo. Pode ser que com essa palavra você ajude alguém no dia de hoje. Vamos lá então? Vamos ao capítulo 21. Eu quero destacar primeiro o verso 2, que diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. Eu trouxe uma outra versão aqui para nos ajudar a ampliar a compreensão. Diz assim, a versão A Mensagem: nós avaliamos nossos atos pelas aparências, mas o Eterno examina nossos motivos. É exatamente isso que o texto está dizendo ao nosso coração. Quando nós avaliamos os nossos próprios caminhos, a nossa conduta, os nossos comportamentos, tudo parece certo para nós. Até porque nós procuramos fazer o melhor, não é verdade? Você não está simplesmente levando a vida, você está procurando ter uma vida reta, uma vida justa diante de Deus. Então muitas vezes quando nós paramos para nos autoavaliar, nós enxergamos, parece que as coisas estão todas certas, e nem sempre é assim. Às vezes nós temos atitudes, comportamentos que não são tão bons, não são tão corretos, e o que esse texto está nos dizendo é que o ser humano, quando olha para si, julga segundo a aparência. Muitas vezes julga segundo o ato externo, aquilo que foi feito externamente, a conduta que foi tomada, a atitude que foi tomada na parte externamente. Mas Deus sonda a intimidade, o coração. É isso que o texto está nos dizendo aqui. O Senhor examina os nossos motivos, as motivações. Motivação significa um motivo para a ação, um motivo para agir. Quando nós avaliamos com os olhos humanos, nós vemos só a ação, mas Deus olha o mais profundo, o motivo que nos levou a agir. Porque Deus vê muito mais o que está lá no fundo, que motivou a nossa atitude, do que a própria atitude em si. Isso está comprovado no versículo 3, que diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Olha, fazer o que é certo pela motivação certa é muito mais importante para Deus do que meramente aquilo que eu faço. Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa mente. E olha só, nessa versão, a Mensagem, verso 3 diz assim: viver com pureza diante de Deus e tratar o próximo com justiça dizem mais ao Eterno do que um ato religioso. Muito mais do que um culto, do que um louvor que você canta, muito mais do que uma oferta que você entrega no altar. Não que isso não seja importante, tudo é importante, o culto é importante, a adoração é importante, a fidelidade é importante, mas Deus está olhando muito mais do que o que fazemos. Deus está olhando quem somos. Quando a oferta de Caim foi rejeitada, nós lemos a história de Caim lá em Gênesis, e nós vamos ver que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê? Porque havia no coração dele um mau desígnio. Havia maldade no coração dele. A sua motivação não estava correta perante Deus. Esse conselho da sabedoria para nós hoje, então, vem nos despertar a entregar a Deus as nossas motivações. A quando avaliarmos o nosso coração, colocarmos diante de Deus sem reservas, pedindo que Ele sonde as nossas motivações e alinhe as nossas motivações às dele. Esse é um precioso conselho da sabedoria para você e para mim no dia de hoje. Que tal, ao final desse vídeo, parar e fazer uma autoavaliação? Olhar para dentro de você e se perguntar: como é que está a minha vida hoje? Como é que está o meu relacionamento com Deus, com a minha família, com os meus familiares, meus parentes? Como estão os meus relacionamentos dentro do meu trabalho?
como tem sido a minha vida profissional. Eu tenho entregue o melhor que eu posso? Como está a minha organização financeira? Como está o meu emocional? Como estão os meus estudos? Como está a minha saúde? Essa autoavaliação te faz parar um pouco da aceleração do dia a dia, do piloto automático, parar e se colocar humildemente perante o Senhor e fazer esse olhar para dentro e pedir: Deus, me ajuda a ver os pontos cegos que eu não consigo enxergar, sonda o meu coração, sonda as minhas motivações. Eu quero trazer para você aqui um segundo conselho desse capítulo 21, que está aqui no versículo de número 5. Versículo de número 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Os planos do diligente. O que é o diligente? Diligente é aquele que faz as coisas com dedicação, com excelência. Diligente é aquele que empenha o melhor da sua capacidade para fazer algo. Então, o diligente aqui é aquele que está planejando com dedicação a sua vida. Os planos do diligente tendem à abundância. Aqui na versão mensagem diz: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. A gente imagina aqui aquelas corridas mesmo, competições. E ali você vê que o atleta que planeja bem a sua corrida, por vezes ele não sai apavorado na frente de todo mundo, por vezes ele reserva a energia no começo para no momento certo ter uma capacidade de ultrapassar o seu concorrente. Não é assim que funciona? A mesma coisa acontece na vida. Quando nós dedicamos tempo, qualidade, excelência no planejamento da nossa vida, nós vamos ter muito mais capacidade de alcançar a abundância, de chegar à frente, de alcançar os sonhos, os projetos que temos. Que esse conselho da sabedoria desperte a você e a mim. Primeiro, para fazer essa autoavaliação, e segundo, para planejar bem a nossa vida. Porque aquele que vive de qualquer forma, sem planejar nada, que tem pressa de fazer as coisas, que não para avaliar, a Bíblia diz que a vida dele está tendendo à pobreza. Que Deus nos ajude a colocar esses conselhos em prática. Senhor, em nome de Jesus, rendemos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria para fazermos aquilo que precisamos fazer, segundo a tua orientação, e vivermos assim uma vida abundante em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.